Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui com você e eu já disse em outros vídeos que é muito importante você conhecer mais, principalmente sobre educação financeira, porque isso vai mudar a tua forma de ver o mundo, de pensar em soluções, em discutir de repente com um amigo para esclarecer ele e até de cobrar de governos como eles deveriam agir, porque muitas vezes você está sendo enganado e nem percebe isso. Algumas pessoas por falta de informação e também muitas vezes não querem nem saber sobre isso. Então é muito importante que você observe o que eu tenho para falar nesse vídeo e eu tenho certeza que isso vai mudar a tua percepção. Até na hora que você for votar, você vai votar diferente porque você vai entrar no campo das ideias, não vai estar discutindo as melhorias que você entende para uma população e vai votar muitas vezes enganado por políticos, porque você vai estar mais atento e consciente de como é que deveria um político agir, que a gente deve esperar dele para que o mundo melhore e a gente tenha um país com menos pobreza, porque isso é o interesse de todo mundo. Afinal de contas, todos nós queremos que o Brasil dê certo, que a gente haja como brasileiro, né? Porque a gente quer o bem um do outro, eu entendo assim. E vamos aqui ver algumas matérias e ver se você está se alegrando com essas matérias e o que é que acontece com algumas atitudes que o povo tem cobrado, o político tem feito e qual a consequência para o povo, que muitas vezes está ficando mais pobre e ainda por cima sendo enganado. Vamos aqui na prática para vocês entenderem. Eu peguei essa matéria aqui falando que o salário mínimo foi reajustado acima da inflação, então teoricamente a gente diria que coisa boa, né? O trabalhador está recebendo mais e a vida vai ficar melhor, vai girar a economia. É assim que pensa a maioria das pessoas, né? E aí quando o governo vai fazendo isso, vai ganhando voto. Quem vai de encontro a esse aqui, muitas vezes o povo diz assim, eu não vou votar mais nesse cara, né? Porque esse cara não está olhando por mim. E a gente vai ver mais na frente qual é o efeito disso aqui do governo estar injetando dinheiro sem se estar preocupado com o aumento da produtividade, que esse seria a melhor solução. O governo segue nessas estratégias porque dão certo. Você veja aí o auxílio gás e, inclusive, tem o auxílio gás, agora você recebe um vale, então o dinheiro vai de repente carimbado para um grupo de pessoas. Enquanto isso, o povo dizendo, olha, isso é muito bom, vamos votar nesse governo. A ideia é que ele vai te dando essas coisas e você vai gostando, mas o que é que acontece quando a gente começa a injetar dinheiro na economia sem aumentar a produtividade? É que o excesso de moeda gera inflação. É uma questão de oferta e demanda. Se você tem muito dinheiro, o que acontece é que aquele dinheiro vale menos. Se você tem muito produto, aquele produto vale menos. Então você vai poder comprar mais barato. Então a ideia não é o governo aumentar a base monetária, ou seja, o governo imprimir dinheiro, que é o que normalmente ele faz. Ele aumenta os gastos públicos, aumenta a dívida da população e com isso ele vai imprimindo dinheiro, o povo vai ficando satisfeito, ao invés de quê? Do povo pensar em cobrar dele o aumento de produtividade. Por quê? Olha aqui nessa foto. Você veja que se aumentar a quantidade de dinheiro e todo mundo amanhecesse hoje com 1 trilhão na conta, mas eu não aumentar a quantidade de produtos que foram produzidos, aquele dinheiro vai ser até um problema, porque se todo mundo amanhecer com 1 trilhão na conta, se quiser dar dinheiro para o outro cara, não, rapaz, eu já tenho muito aqui, eu não quero isso. Né? Então, o ideal seria que acontecesse do governo estimular a produtividade de maneira que o dinheiro que se tem consiga comprar mais, porque vai ter mais produtos. Então, o desequilíbrio, vamos dizer assim, ocorreria porque ia se produzir mais, ia se produzir de maneira eficiente para que o dinheiro que a gente tem hoje pudesse comprar, né? E não você entupir a economia de dinheiro. E o que vai acontecer é uma desvalorização, a gente vai ver isso um pouco mais na frente. E uma outra coisa é que esse estímulo de produtividade deveria ser o ideal. Por quê? Porque tem países que trabalham menos do que o Brasil, mas produz mais. E a primeira vez que eu vi isso aqui
eu digo, rapaz, o Brasil é um país que tem uma produtividade baixa, esses caras estão querendo que eu trabalhe mais ainda, porque eu já trabalhava 12, 13 horas por dia, e o cara está dizendo que eu não sou produtivo. Na verdade, produtividade não está ligado exatamente a você ter que trabalhar 24 horas. Está ligado a você, o trabalho que você faz ser mais eficiente. Imagina que você tem um sítio e esse sítio você consegue comprar uma máquina para arar a terra e fazer o plantio, tudo de forma automática, e você, com aquela mesma terra, você vai conseguir concluir muito mais rápido, plantar muito melhor, e isso vai aumentar a quantidade de produtos. Então, isso é que deveria ser o ideal, é que a gente deveria cobrar da sociedade, dos governos, porque assim a gente tira o pobre da pobreza, que é esse, eu tenho entendimento que é a melhor forma. E aqui você vê países que realmente têm uma jornada menor, mas que a pessoa lá é mais produtiva, e com isso você gera riqueza. O que importa não é você ter dinheiro, porque o dinheiro, você não come dinheiro, o que você come são as frutas que vão ser produzidas. É o carro que você precisa para levar as frutas para algum lugar, e assim sucessivamente. Você precisa de produtos. O país é rico quando eu tenho um aumento de produtividade. Então eu tenho que ter um estímulo ao empreendedor. E eu vou trazer uma relação aqui do ouro com o real para você ver como você está sendo enganado. Imagina aqui que em 10 anos, tá? Eu tenho, vamos imaginar aqui que uma quantidade de ouro valesse aqui, vamos falar, R$ 100. 10 anos depois, certo? Essa mesma quantidade de ouro, você precisaria botar R$ 350, ou seja, houve uma valorização do ouro, consequentemente uma desvalorização do real. E qual é o impacto disso na tua vida? Eu vou te mostrar aqui num período maior aqui. Em 1994, você tinha um salário aqui de 64,79, o brasileiro, de uma forma geral. E a grama do ouro valia R$ 11. Com isso, o brasileiro conseguia comprar quase 6 gramas de ouro aqui, 5,89. Em 2021, o salário saiu de 64 para 1.621. Era de se esperar que você pudesse comprar mais, né? Mas aí é que eu te mostro que você está sendo enganado. Você hoje compra menos ouro. Você antigamente comprava em 94 6 gramas de ouro. Hoje, com todo esse aumento, você só compra 2 gramas de ouro. Qual é o problema disso aqui? É como se você quisesse comprar a grama de ouro, fosse a mercadoria, fosse o teu carro. Você, na verdade, se você analisar do ponto de vista monetário, você está comprando menos, porque o governo imprimiu muito dinheiro, não deixou o pobre mais rico. Na verdade, o que deixou o pobre mais rico foi a condição de aumento de produtividade. Alguém no país empreendeu e na hora que foi gerando aumento de produtividade, os produtos foram chegando no mercado, aí foi possível comprar. E isso deixou realmente as pessoas com melhor qualidade de vida. Então, se eu fosse trazer uma correlação, o real aumentou nesse período que eu mostrei para vocês 25 vezes, né? O salário mínimo, na verdade, aumentou 25 vezes. E o ouro, para você ter o mesmo poder de compra, né, do real, precisaria, na verdade, o real ter aumentado 75 vezes. Veja que coisa interessante. Para muita gente diz assim, rapaz, eu fiquei mais rico, estou ganhando mais. Não, você está comprando menos ouro. Então eu espero que vocês entendam que o objetivo de todos nós deveria ser uma cobrança pelo aumento de produtividade. Por isso que a economia a gente não vê depois, a gente precisa cobrar de maneira que os governantes e a própria sociedade tenham um entendimento da importância de a gente estimular o empreendedorismo e não estimular que a gente está aumentando o salário ou tentando baixar a taxa de juros. Está aí um exemplo que não tem nenhuma ligação. Por exemplo, se eu colocasse aqui com dólar, alguém ia dizer os Estados Unidos, imperialista, e por causa disso a gente está ferrado. Está aqui o ouro quem produziu aqui foi Deus, então você vai reclamar de quê? A perda de valor do real, né, que não acompanhou, né, o preço do ouro, não acompanhou justamente porque a gente tem políticas incorretas, né, onde a gente aumenta a base monetária ao invés de estimular o empreendedorismo. Mas aí, como eu tinha dito a vocês,
Por que mudamos, né, quando a gente ganha conhecimento? Né? É porque a gente passa a evitar governos, por exemplo, que não estimulam o empreendedorismo. E também iniciativas que aumentam as interações e negociações. Isso é que é importante, estimular o comércio, estimular que mais e mais pessoas coloquem o seu capital a risco, no sentido de que ele vai tentar ganhar mais. A gente tem que estimular as pessoas que abram novas empresas. Um país que não se abre novas empresas é um país que tende a trazer mais pobreza. E aí, outro ponto importante que a gente vai evitar que governos que tentam diminuir a pobreza com essas medidas populistas, com impressão de dinheiro, ao invés de estimular, como eu já falei, a produtividade. Outro ponto é que a gente vai evitar governos que no seu programa tem como meta aumentar a máquina pública. O cara vai dizer, rapaz, eu vou aumentar aqui máquina pública, isso tudo para que o país cresça. Vou aumentar o PIB aumentando o gasto do governo. O governo não gera dinheiro. Né? Então, o que é importante? É que a gente entenda que é preciso estimular o empreendedorismo, porque aí gerando dinheiro, automaticamente a gente vai sobrar dinheiro, inclusive vindo parte dos impostos, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Outra coisa é que a gente muda porque a gente já não quer um governo que estimule a política de dar o peixe, né, ao invés da vara. O político devia dar a vara para pescar e não um único peixe, né? Porque assim ele deixa um grupo de pessoas dependentes, mantendo o poder dele, que é isso que eles querem. E também a gente vai evitar gestões que não buscam a eficiência no controle de gastos, porque isso gera uma Selic mais alta, gera mais despesas no futuro que a gente vai pagar através de dívida e não sobra dinheiro para coisas importantes, né? Então, esse aumento do tamanho do Estado só traz prejuízo para a gente, tá? E também a gente vai evitar político que usa os pobres como massa de manobra. Afinal de contas, são pessoas, são irmãos, muitas vezes em Deus, que a gente tem que ajudar para que eles possam sair dessa situação, mas eles não vão conseguir, vão ter mais dificuldade, pelo menos, de sair dessa situação se eles se acomodarem no modelo onde o político vai dar só o peixe ao invés da vara e ele é usado também como massa de manobra, onde atualmente os políticos, inclusive, usam redes de TV e outros canais para mudar a cabeça das pessoas com o objetivo de manter o seu poder. É muito importante que, diante desse cenário que muitas vezes a gente vai enfrentar, porque as pessoas, por desconhecimento, vão votar nesses políticos e vão trazer esse desequilíbrio em contas públicas, diante desse cenário a gente precisa o quê? Entender que nessa situação a gente termina tendo Selic mais alta, a gente não vai conseguir empreender, porque só de juros tudo fica muito mais caro e não adianta você cobrar do governo que baixe os juros no tapetão. É importante que você entenda que ele precisa economizar e ter controle fiscal para que dessa maneira os juros baixem. Mas não sendo possível, quem tem dinheiro aproveita essa tendência de juros altos, porque enriquece banqueiros, mas te ajuda também no enriquecimento. Quem tem capital, que sabe investir corretamente, teoricamente vai conseguir resultados melhores. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que não adianta investir em políticas de dar dinheiro para as pessoas. O que adianta é a gente estimular o empreendedorismo. Afinal de contas, você tem uma impressão de que está ganhando muito, mas você está comprando menos. Então, espero que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas acordem e a gente possa fazer esse país crescer. Afinal de contas, é um país rico, de um povo que é muito amável, que tem um potencial muito grande, dado o volume de pessoas e a territorialidade. Falta realmente conhecimento para a gente tirar essas pessoas que estão buscando aí somente roubar o povo de uma forma geral. Espero que tenha sido útil. Se foi, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender e não caiam nessas falácias. E se você estava caindo nesses enganos, a partir de agora tenho certeza que você vai evitar
políticos ou qualquer pessoa que governe o país com a ideia de trazer princípios populistas. Um forte abraço e até a próxima.